Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, esse vídeo faz parte dos termos do canal Dicionário do Investidor, onde são alguns termos que a gente utiliza diariamente, aí, ou lendo relatórios, ou falando para vocês, e às vezes a pessoa fica na dúvida. Lá na nossa comunidade do Dicionário do Investidor, tem um subgrupo lá só dos vídeos de termos, onde a galera consegue achar facilmente todos os termos. E o termo de hoje que a gente quer falar sobre ele é o Sale Finance. O Sale Finance, que nada mais é do que parcelamento do vendedor. Então, é o vendedor que está financiando, é financiamento do vendedor. Vou trazer para vocês conceitos e características, tá? Sailor Finance. É mais ou menos assim a pronúncia. Se alguém puder me ajudar aí com essa pronúncia do inglês, eu sempre preciso dessa ajuda de vocês. É, apresentação, tá, gente, para a gente entender mais ou menos o que é. No Sale Finance, o valor do imóvel é pago pelo comprador ao proprietário, geralmente mediante um sinal de 10 a 20% do preço, e a quantia remanescente é quitada de maneira parcelada, tendo a alienação fiduciária em garantia da operação, caso o comprador não cumpra o acordo. Essa operação garantida, havendo inadimplência, o vendedor pode retomar o imóvel de maneira extrajudicial. Então, quando se tem um financiamento do vendedor, olha só, uma pessoa está vendendo uma casa, e isso é muito comum, tá, gente? É mais comum em apartamento em planta, tá? Que é quando o comprador chega e a entrada, pode-se dizer assim, uns 40% antes do prédio ficar pronto, que depois é financiado o restante por algum banco, é financiado pelo próprio vendedor. E nos fundos imobiliários isso está ficando muito comum, porque, por exemplo, um fundo vai comprar um prédio de 200 milhões de reais, ele vai lá e dá 50 milhões de entrada e os outros em 3 parcelas de 50 milhões semestrais para o outro pagando. E isso é muito comum, porque em vez de você procurar buscar CRIs, em vez de você procurar fazer securitização, você evita essas taxas que estão inclusas na securitização e fecha só você e o vendedor, essa alavancagem. Aí você normalmente aí você vê, vai ser reajustado pelo IPCA, que é o mais comum, aí você evita em ir para o CRI, onde você estaria pagando IPCA mais 5, IPCA mais 7, ou algo parecido. Então muitos fundos estão optando por isso. O conceito ao pé da letra. O Seller Finance, que é financiamento do vendedor, em português, é um empréstimo concedido pelo vendedor de um imóvel ou negócio ao comprador. Quando usado no contexto de imóveis residenciais, também é chamado de Bond for Title, ou financiamento do proprietário. É muito utilizado em fundos imobiliários de tijolos, tanto na ponta vendedora quanto na ponta compradora. Inclusive tem um caso aí, é o caso do VGRI11, que comprou através do financiamento do comprador pelo Sale of Finance do fundo Vino 11, comprou do Vino 11, então fez a compra parcelada de se eu não me engano foi 49% de um imóvel, não foi 50% do imóvel, onde ele vai pagando essas parcelas corrigidas no decorrer do tempo. Aí o Vino 11 vai recebendo, mas a partir do momento que o VGR comprou o imóvel, ele já passa a ter direito ao aluguel, mesmo ainda tendo parcelas a pagar. Então, com isso, o rendimento do fundo fica muito alto quando ele está nessa fase. Características: o comprador fará algum tipo de pagamento inicial, aquela entrada ao vendedor, em seguida fará pagamentos parcelados, geralmente em uma base mensal ou semestral. O fundo imobiliário está utilizando tudo semestral, ao longo de um tempo específico. Há uma taxa de juros acordada entre eles, até que o empréstimo seja totalmente pago. Em termos leigos, é quando o vendedor, em uma transação, oferece ao comprador um empréstimo em vez de o comprador obter de um banco. Então, em vez de pegar um empréstimo num banco, você está comprando financiado na mão do próprio vendedor. Para um vendedor, esse investimento em que o retorno é garantido apenas pela capacidade de crédito do comprador ou capacidade de motivação para pagar a hipoteca.
Nesse caso, o imóvel fica alienado, tem alienação fiduciária, se o cara não pagar, ele pega o imóvel de volta. Então, o vendedor, e isso já aconteceu, tá, gente? Teve fundo que devolveu o imóvel. Teve fundo, toma o imóvel de volta, não vou dar conta de pagar e pronto. Acontece nesse sentido. Mas vamos lá. Para o comprador, geralmente é benefício, porque ele pode não conseguir obter um empréstimo de um banco. Em geral, o empréstimo é garantido pela propriedade que está sendo vendida. E no caso que o comprador inadimplir, a propriedade é retomada e executada exatamente como seria um banco. Existem várias vantagens nisso, né? Eu vou olhar assim, tentar trazer as vantagens para dentro do mundo de fundos imobiliários, porque isso aí é da vida total, isso é utilizado na vida de modo geral em negociações de imóveis. Tanto o comprador como o vendedor pode obter economias substanciais do custo de fechamento. Não vou fazer empréstimos. Eles podem negociar as taxas de juros, cronogramas de pagamento e outras condições dos empréstimos. Tanto que vocês veem, normalmente os fundos gostam que o pagamento seja semestral, porque eles vão dividindo o lucro caixa que eles têm das vendas semestralmente. Aí com isso consegue ter esse lucro. O comprador pode solicitar condições especiais para a compra, como inclusão de eletrodomésticos. O mutuário não precisa ser qualificado como um subscritor de empréstimo, então quem for dar um empréstimo ele não precisa ser uma instituição financeira. Não há prêmios de seguro PMI, a menos que sejam negociados. O vendedor pode receber o rendimento maior do seu investimento ao receber capital com juros. Então, como ele está vendendo financiado, ele vai receber com juros, recebe mais. O vendedor pode negociar uma taxa de juros mais alta, já que esse comprador não consegue com o banco. Se ele está pegando direto comigo, eu vou querer uma taxa mais alta. E o vendedor, que isso é muito comum, e principalmente em fundos imobiliários, pode botar um preço mais alto no ativo. O imóvel poderia ser vendido no estado que se encontra, não havendo reparações. O vendedor pode escolher quais documentos quer usar de garantia. E se o imóvel for vendido com lucro substancial, o vendedor pode distribuir o ganho resultante ao longo de vários anos, geralmente reduzindo a carga tributária, gerando a transação de uma venda parcelada, que é, no caso a vantagem que tem para os fundos imobiliários, que esse lucro ele é diluído nos semestres. Mas tem desvantagem, vamos lá. O comprador pode pagar o empréstimo integralmente, mas ainda assim não receber o título devido a ônus não divulgados ou desconhecido pelo vendedor. O perigo que tem, né? Porque ainda pode ter alguma coisa lá. Mas aí as diligências dos fundos imobiliários podem cuidar disso. O comprador pode fazer pagamentos fielmente, mas o vendedor pode não fazer os pagamentos de qualquer financiamento sênior que possa estar em vigor, sujeito assim a propriedade de execução hipotecária. O que acontece? E aconteceu isso no caso que eu citei aqui, do Vino 11 e do VGRI. O Vino 11, ele foi lá, ele pegou um empréstimo, porque ele tem essas parcelas a receber do VGRI 11. Ele foi lá e pegou um empréstimo dando essas parcelas, esses recebíveis dessas parcelas, como garantia. Aí o VGRI não deu conta de pagar. Aí envolve toda uma dor de cabeça. Mas resolveram. O comprador pode não ter a proteção de uma vistoria residencial, isso aqui é caso de residência, o vendedor pode não obter crédito completo do comprador e o seu histórico de emprego. Dependendo do instrumento de segurança utilizado, a execução hipotecária pode levar até 1 ano. Olha isso, é importante. O vendedor poderia consentir com a pequena entrada do comprador, que poderia então abandonar a propriedade, pois tinha um investimento mínimo nela. Que é isso aí também, né? O cara investiu pouco, não, eu vou devolver. E por que os fundos imobiliários utilizam essa estratégia de sale of finance? Essa estratégia é uma alavancagem, no qual o fundo paga apenas parte do imóvel e já recebe a receita completa, ou seja, ele já recebe o aluguel. Ele vai lá e ficando assim um dividend yield mais alto no início da compra do imóvel. Por exemplo, compra um imóvel de R$1 milhão,
com aluguel de 5.000 por mês. Qual o dividend yield dele, se ele pagasse à vista, seria 0,5% ao mês. Porém, ele fez uma compra utilizando Sailor Finance, dando 200 mil de entrada e o restante em 4 parcelas. E todas parcelas semestrais. No primeiro semestre, ele deu apenas 200 mil e vai estar recebendo um aluguel de 5.000. Isso dá um dividend yield de 2,5% ao mês. Então, por isso que eles utilizam. E assim, e ainda no decorrer desses 2 anos, eles ainda já estão tentando negociar o imóvel para ver se vende. Aí com isso eles conseguem uma gestão bem ativa, utilizando a alavancagem, obter bons resultados. Porém, a gente viu que o pessoal de varejo deu certo. O pessoal de shopping center está dando certo. O pessoal de escritórios deu muito errado. Todo mundo que utilizou essa estratégia. E também alguns de logística deram errado. É o caso do Helg 11. Tá certo? Galera, esse era o conceito que eu queria trazer para vocês. Citei alguns ativos e nenhum é indicação de investimentos, tá certo? Muito obrigado a todos. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até a próxima, pessoal.